Bem-vindos a mais um episódio do Odisseia Filosófica. E hoje estou aqui com o nosso querido André Efgen, né? Efgen. André Efgen. E vamos falar hoje sobre as cosmogonias egípcias na literatura hermética, que é uma pesquisa que o André está fazendo, na verdade terminou de fazer há alguns anos, né? E acabou de lançar um livro sobre esse assunto. Você pode se apresentar brevemente para a gente, André? Bom, Jeff. Sou André, atualmente doutorando em Arqueologia pelo Museu Nacional, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Tenho mestrado em Ciência das Religiões, no qual eu desenvolvi essa pesquisa que se tornou esse livro e que a gente vai comentar mais um pouco. Sou historiador e trabalho com a questão da arqueologia egípcia, dentro da egiptologia, pelo menos há muito tempo, né? Mas pelo menos desde 2014, indo constantemente ao Egito, participando das escavações. Sou membro do Neferhotep Project, lá em Luxor, e sou um estudioso da área nesse sentido, né? Já uma caminhada que desde a infância tem um interesse pela questão do Egito Antigo, mas que foi se consolidando no campo profissional. E o que é que te levou a mergulhar nesse universo tão complexo que é o Egito Antigo e que é também o hermetismo? Então, é meio difícil tentar rastrear isso, né? É meio que uma paixão de infância. Eu tenho sobretudo pelo Egito Antigo, né? Tenho uma paixão pelo Egito que eu cultivo desde a infância, meio inexplicada. Meus pais não sabem dizer mais ou menos de onde surgiu esse afã, né, pelo Egito. Mas foi alimentado, inclusive, por minha mãe, a quem eu sempre pedia livros, revistas e coisas que falavam do Antigo Egito. E fui desenvolvendo a ponto de focar em minha carreira toda, deixar minha carreira toda relacionada ao Egito Antigo, né? Começando pelo curso de História, depois indo para Arqueologia, Ciências das Religiões, retornando para Arqueologia no doutorado. E sobre o hermetismo em si, é algo interessante, porque era algo que sempre chamou minha atenção. Eu via muito as pessoas comentando sobre o hermetismo, Hermes Trismegisto, mas num contexto relacionado ao esoterismo, né, nesse processo, e aquilo me deixava um pouco intrigado. Então, sempre que eu dizia para as pessoas que eu estudava Egito, que eu pesquisava, alguém sempre vinha com alguma citação sobre hermetismo, alguma coisa, e aquilo me deixou intrigado a ponto de eu procurar os textos para ver o que de fato tinha de egípcio naquilo, né? Numa primeira leitura, quando eu comecei isso bem antes até de elaborar minha pesquisa, né? Quando eu tentei ver o que era aquilo, eu falei, não, isso não é egípcio, isso é algo mais filosófico, é uma coisa totalmente... E ficou por isso mesmo, segui a vida, fui estudar as questões relacionadas à religião e magia, que sempre foram foco de minhas pesquisas sobre o Egito, né? Em variados períodos, já passei até por pesquisas no período amarniano, que é tão celebrado e as pessoas se interessam tanto por ele, e fui passando. Eu tenho um grande amigo, um amigo de infância, adolescência, que ele conversava muito comigo sobre essas questões do hermetismo. Isso foi despertando alguns questionamentos, né? Algumas indagações em mim. Esse amigo se chama Leonardo Sestari, a quem eu agradeço publicamente aqui por ter despertado certas curiosidades em mim relacionadas ao hermetismo, né? Foi quando veio, então, a pandemia, e eu tinha decidido, à época, fazer, de fato, esses questionamentos chegaram ao nível que eu falei, não, vamos estudar isso seriamente. Então, quando eu decidi fazer um mestrado só focado no hermetismo, para tentar entender, de fato, o que era aquele corpus documental e como ele estava ou não ligado ao Egito Antigo.
Até esse ponto, tinha essa dúvida, era ou não era, apesar de eu já ter uma visão prévia de que não estaria ligado. E aí, durante a pandemia, em casa, um pouco acesso ao mundo exterior, a internet serviu como portas que se abriram, onde eu consegui, através de amigos que estavam no exterior, documentação em primeira mão, vários livros, quando as bibliotecas estavam fechadas, e consegui desenvolver uma pesquisa que hoje me orgulha muito de ter realizado, e por ela respondi muitas das indagações que eu tinha e que estavam relacionadas, inclusive, às conversas que eu tinha com esse meu amigo. Quando você olha para trás, tem algum momento chave, algum momento que deu aquela virada para você, é isso aqui que eu quero fazer, em relação a estudar hermetismo, Egito Antigo? Então, eu acho que eu diria para o Egito, né? O Egito, eu não tenho como definir se teve um momento de virada, porque é uma coisa tão, vamos dizer assim, é uma coisa tão minha que eu não tenho uma memória minha onde eu já não pensasse no Egito, em estar no Egito, escavar. Eu não lembro, talvez seja uma infância muito inicial, onde eu não pensava nessas coisas, mas a partir do momento que eu me entendo por gente, que eu consigo traçar, recuperar a memória de minha infância, eu sempre tive esse interesse e essa fixação pelo Egito. E para quem está chegando agora, o que é exatamente a literatura hermética? Bom, vamos lá. A literatura hermética, ela é um conjunto documental que vai abranger uma diversidade imensa de documentos. Então, dentro desses documentos, a gente vai encontrar livros, documentos de teor filosófico-religioso, documentos de aspecto teúrgico, papiros mágicos e outras tantas documentações que vão compor esse corpus documental gigantesco. O que vai unir toda essa documentação é a figura de Hermes Trismegisto, que vai sempre aparecer nessa documentação, ou como um instrutor, um mestre que está apresentando algo ao iniciado, ou mesmo, muitas vezes, sendo citado como, até em alguns casos, como nos casos de alguns papiros mágicos, ele aparece com um viés um tanto quanto divinizado, embora a gente saiba que a própria figura do Hermes Trismegisto não era um deus em si, né? Uhum. E quem é esse tal de Hermes Trismegisto, então? Né? O que é que diferencia o Hermes Trismegisto do Tote egípcio? Vamos lá. Hermes Trismegisto, ele vai nascer de uma fusão dessas duas divindades. A gente tem que dar uma situada um pouco aqui no Egito que deu origem a essa figura, né? A gente tem um Egito que como é que eu posso dizer? A gente já tem desde a dinastia Saíta, no Antigo Egito, um grande contato dos egípcios com os gregos, inclusive com o estabelecimento de colônias gregas no Egito, autorizadas pelos faraós. Então, desde a dinastia Saíta, gregos e cários passaram a habitar o Egito, estabelecendo colônias e tendo uma relação com aquele ambiente cultural, religioso. E a partir desse momento, começa um movimento que é intitulado pelos os pesquisadores como a Interpretatio Greca, onde esses colonos, essas pessoas que vieram morar no Egito, passaram a interpretar à sua moda, à sua forma, essas divindades egípcias, as divindades que tinham no Antigo Egito, os termos dessas religiões. E nesse processo eles passaram a sincretizar os deuses gregos com os deuses egípcios, como uma forma de entender como esses cultos se davam associando as suas próprias noções de divindade. Só que isso, inicialmente, era muito pontual. Isso vai se tornar algo mais exponencial a partir do momento em que Alexandre o Grande conquista o Egito e vai se desenvolver profusamente no período ptolomaico, sobretudo nas cidades
gregas, ditas gregas, né, como Alexandria, Náucrates e outras cidades do Egito que tinham vamos dizer assim, uma maioria da população relacionada culturalmente aos gregos. Você falou alguma coisa? Não, pode continuar. Nesse processo, muitas divindades foram sincretizadas. Inclusive, surgiram divindades que eu usaria chamar aqui de uma forma, tentando um pouco simplificar, como superdivindades. É o exemplo do deus Serapis. O deus Serapis era uma divindade dinástica, né, da dinastia dos Ptolomeu, que é a dinastia oriunda do general de Alexandre, Ptolomeu I, e que após a morte de Alexandre, não tendo herdeiros, toma o Egito para si e se coroa faraó. E aí, ele nesse processo de assentar tanto os gregos quanto os egípcios, ele tenta criar uma divindade dinástica que vai representar também o seu poderio político numa tentativa de politicamente suprir aquela população, aquele reino, de uma divindade que tivesse também linkada identitariamente com aqueles governantes estrangeiros que moravam no Egito e governavam o Egito naquele momento. Lembrando que a dinastia ptolomaica é a dinastia da Cleópatra VII, aquela famosa que teve um filho com Júlio César, se envolveu com Marco Antônio, enfim. E esse Serapis era nada mais, nada menos com a união de vários deuses egípcios e gregos. Apesar de se apresentar na maioria da iconografia dele, né, embora a gente tenha também iconografias egipcianizadas, mas as imagens mais conhecidas dele são imagens no estilo artístico grego. E ele congregava os deuses Amon, Hades, Poseidon, Osíris, o touro Apis e outras divindades. Era uma super divindade, então ele era representado muitas vezes, inclusive como o próprio, muito parecido com as figuras do deus Hades, só que ele tinha um cesto identificador em cima da cabeça, né? E era acompanhado com um cão Cérbero, até porque ele também estava extremamente associado a Osíris. E em muitos contextos nesse período, esse deus ele veio de fato a substituir, em alguns contextos, o deus Osíris, como se fosse uma nova versão de Osíris para aqueles tempos. Inclusive, ele aparece muitas vezes ladeado da própria deusa Ísis. A deusa Ísis trajada em vestes greco-romanas, muitas vezes, nesse período. E nesse contexto vão surgir outras divindades. E aí começa a surgir também uma fusão de outras fusões de deuses, como, por exemplo, a gente tem o Hermanubis, que é inclusive uma estátua muito famosa no Museu Vaticano, que é uma divindade que une justamente os aspectos do deus Hermes, grego, com o deus egípcio Anubis, o da cabeça de chacal, um dos da cabeça de chacal, né? Porque os egípcios tinham mais de um deus com cabeça de chacal, mas o mais famoso, o mais conhecido. E nesse processo, eles começaram, obviamente, a sincretizar Hermes e Tote, surgindo uma entidade que vai, muito pelos aspectos relacionados à sabedoria, ao conhecimento, à criação da escrita, mas também porque, e a gente vai discutir isso um pouquinho depois, porque o próprio deus Tote, em uma última instância, ele está relacionado à capacidade intelectual do Deus Criador. Então, todos esses elementos eram unidos e aí eles uniam também as características dos deus Hermes, que também tinha a inventividade, tinha a dominação desses aspectos intelectuais, era um psicopompo, era um inventor. Então, vai surgir também nesse período o Hermes Tote. Inclusive, existem representações do Hermes Tote, ele aparece artisticamente como uma divindade grega, né? Carregando o caduceu na mão, mas diferente do Hermes clássico, ele tem duas asas sobre a cabeça e um botão de lótus ao centro. Quando vocês encontrarem uma divindade que se parece com Hermes, mas tem um botão de lótus no centro da cabeça, saiba que aquele não é Hermes, é Hermes Tote. É uma versão
helenizada, se a gente pode falar assim, né, com muitas aspas, do deus Tote. E a partir daí vão surgindo outras, vai surgindo um ente que vai fazer muito sucesso, tanto no Egito ptolomaico como no romano. A gente vai ver que vai surgindo aos poucos uma própria divindade, até porque, se você pega o nome do Hermes Trismegistus, a titulatura dele, esse Trismegistus, que quer dizer 3 vezes grande, ele vem diretamente de um epíteto do deus Tote. O deus Tote era conhecido no Antigo Egito, inicialmente, como Tote Djehut, que é o nome de Tote em egípcio. Djehut é 2 vezes grande. E com o tempo, esse 2 vezes grande vai evoluindo até chegar em 3 vezes grande, que justamente é o 3, o número 3 para os egípcios antigos, ele tinha uma importância muito grande. O 3 sempre estava relacionado ao maior, era um superlativo por si, né? Não havia nada maior que o 3. Então era um número muito importante, porque ele representava a união da dualidade tentando explicar de uma forma mais compreensiva, eles tinham uma noção de que havia o 1, depois surgiu o 2, e o 3 voltava à harmonia do processo e dava uma dimensão de uma enormidade sem fim. Diferente, por exemplo, dos gregos, que tinham uma relação mais intensa nesse sentido com o penta, né? A gente vai ver muito, inclusive, com Pitágoras e os pitagóricos, a importância do pentagrama, etc. Inclusive, existe algumas versões de um Hermes pentamegisto em alguns documentos egípcios no processo, alguns oráculos. Mas desse processo vai surgindo essa inicialmente divindade, que depois vai tomando outros tons. Então você vai ver que depois os gregos vão traduzir isso, que esse 3 vezes grande dos egípcios, pela repetição da letra ômega 3 vezes. Ômega, 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 trismegas, que vai dar o sentido do Trismegisto. E vai surgir, então, essa entidade que não era nem Tote, nem Hermes, mas carregava os elementos deles dois e apareceu principalmente ali já mais no período romano em si, quando ele tem essa conformação mais que a gente pode realmente diferenciar dos deuses, ele aparece como um sábio, como alguém de um saber imemorial que descendia do Hermes primordial, do Hermes Tote. Nesse processo surge essa figura que surge como um autor pseudepigráfico de vários desses textos, que nesse momento era um período em que se buscavam textos revelados e que pudessem burlar a fatalidade, a Hermaimem. Perfeito. E uma nota de curiosidade, né? Até porque hoje em dia, a gente vai tocar mais vezes nisso, muita coisa se fala sobre hermetismo, né? Hermes Trismegisto existiu? Não. Hermes Trismegisto, ele é o patrono de uma tradição de conhecimento da antiguidade que tem raízes muito fortes no Egito Antigo, apesar de ter todo um debate, isso na minha pesquisa eu acabo discutindo esse processo, onde a gente descobre que a própria academia se deparou com esses documentos durante muito tempo e se dividiu entre negar ou aceitar a autenticidade desses documentos gregos, sendo como egípcios. Certo. E uma outra nota de curiosidade. Geralmente, para quem gosta de simbologia, né, e até vê a questão do simbolismo astrológico, o Hermes, o Tote, sempre é associado ao planeta Mercúrio, né? Mas existe uma associação entre Tote e a Lua, é isso mesmo? Sim, sim. O deus Tote, ele inicialmente era um deus lunar. Era um deus lunar, mas que, ao longo do tempo, passou a ser associado ao conhecimento, à escrita. Era um deus importantíssimo também, porque ele era o deus da magia. Inclusive, os egípcios antigos tinham uma divindade específica, que era
a magia encarnada. Assim como eles tinham Maat, que representavam conceitos de ordem, eles tinham também Reká, que ao mesmo tempo que era uma palavra que eles usavam para designar a magia, também era uma divindade que teria ajudado o Deus primordial a criar, inclusive, os outros deuses, sendo responsável por dar vida magicamente a esses seres. Existe um autor, um egiptólogo famoso, estudioso sobre Thoth, que inclusive levanta a possibilidade de que Reká era uma forma mais antiga do próprio deus Thoth, e depois, com o tempo, ele vai evoluindo e se transformando na própria figura do deus Thoth. Querendo ou não, todos os deuses egípcios eles tinham a magia, né? Uns mais, outros menos, em seus relatos, mas especialmente Thoth, inclusive, porque ele era um deus relacionado à escrita, que era um conhecimento restrito àquela época, e se entende que também a magia era um conhecimento que pertencia a determinados círculos fechados, talvez por isso mesmo Thoth tenha também sido identificado como esse Deus possuidor desses conhecimentos ocultos, esses conhecimentos que não estavam disponíveis a todas as pessoas, que necessitariam de um conhecimento especializado e acima das outras pessoas. Perfeito. E como é que surgiu a sua ideia de comparar as cosmogonias egípcias com os textos herméticos? Há alguma motivação acadêmica, alguma motivação simbólica, alguma motivação pessoal? Houve algum texto, algum conceito específico, alguma experiência que acendeu a faísca para você fazer essa pesquisa? Então, como eu disse a você, muito dessa perspectiva nasceu de conversas que eu tinha com meu amigo Leonardo e desenvolvendo nesse processo. Ele sempre se interessou muito pelo hermetismo e eu sempre estava mais relacionado ao Egito faraônico, que é o período do Egito greco-romano. Nesse processo, eu fui lendo, buscando, procurando entender e comecei a me interessar bastante tanto pelo período ptolomaico como pelo período romano do Egito. E tentando entender como, nesses períodos, haviam continuidades, transformações de termos e processos, muitas vezes voltados, na maioria das vezes, voltados para as questões religiosas, né? E aí, o que acontece? Eu não sei caracterizar quando teve uma faísca, mas assim, eu resolvi que eu queria me debruçar sobre aquilo e comecei de fato, isso muitos anos depois daquela menção que eu te disse, que eu peguei os textos do Corpus Hermético, analisei, não, isso não é nada de egípcio, isso é baboseira, não tem nada a ver. E eu comecei a ler com profundidade. E quando eu comecei a ler esses textos, inicialmente eu tinha feito um projeto. No projeto, quando eu fui aprovado no mestrado em Ciências das Religiões, eu ainda não tinha dimensão que eu iria abordar as cosmogonias. Eu queria fazer um estudo e entender a questão da legitimidade, se era egípcio, se não era, o que era, o que não era. Então, a partir desse momento, eu comecei a ler os textos. Inicialmente, eu fiz uma tradução de alguns desses textos, não todos ainda a esse ponto, e no processo da tradução, as cosmogonias começaram a me chamar a atenção. Por quê? Apesar de estarem em termos que a gente pode enxergar termos linguísticos da filosofia grega, naquela construção, eu comecei a identificar naquelas imagens descritas, naqueles processos, coisas muito similares às coisas que apareciam das cosmogonias egípcias. Aí foi quando eu conversei à época com minhas orientadoras e eu resolvi recortar essa pesquisa sob o viés de tentar entender justamente como isso acontecia nas cosmogonias. Até porque seria impossível, no mestrado ou mesmo num livro, dar conta de toda a literatura hermética, ou mesmo até do próprio corpus hermético, tentando entender quais eram as influências, se era egípcia, se era grega, se era judaica nesse processo. Então, eu foquei nas cosmogonias como uma amostra representativa do material para tentar entender. E nisso eu fui decupando o processo, identificando estruturas, imagens, formas e muitas vezes até palavras reetimologizadas que foram usadas nesses textos em termos gregos. E você pode explicar para a gente o que é uma cosmogonia? Bom, as cosmogonias, elas são narrativas, né, de
modelos de irrupção do cosmos, de criação do universo, de criação tanto do próprio divino e do universo, do planeta Terra, dos seres vivos. São essas narrativas míticas de criação. E a sua caminhada, ela passa tanto por história, quanto por ciência da religião, quanto por egiptologia, arqueologia. E você fez essa caminhada já pensando nesse estudo da egiptologia, do hermetismo, ou foi durante a caminhada que isso foi aparecendo? Então, sobre a ciência das religiões, do próprio hermetismo, eu procurei a ciência das religiões porque me parecia um caminho muito interessante. Primeiro porque os textos herméticos, eles são utilizados como base de movimentos religiosos modernos, né? Movimentos místicos, esotéricos e tal. Então, são textos que, mesmo sendo históricos e antigos, ainda servem de base de muitas instituições e de crenças que estão vivas até hoje. Minha perspectiva foi tentar estudar elas dentro da antiguidade. Eu na minha pesquisa não tem nada a respeito do que ordens esotéricas ou que sociedades ou pessoas atualmente acreditam sobre esses textos, mas tentar entender as origens deles no contexto antigo, né? Nas religiões antigas, de como aquilo foi produzido. Mas a ciência das religiões, ela te dá uma liberdade muito ampla de poder usar ferramentais de diversas disciplinas das humanidades, e muitas vezes não só das humanidades, para tentar entender um fenômeno sob uma perspectiva diferente, considerando várias coisas. Então, como eu estudo algo que é objeto de disputa entre egiptólogos e classicistas ou helenistas, eu tentei procurar uma disciplina que pudesse congregar as duas correntes de pensamento para gerar-se uma interpretação sobre aquilo mais justa, mais acurada do processo. E, geralmente, quem gosta de hermetismo fala mais num sentido filosófico, né? Ou diz que fala num sentido filosófico, e você acabou indo para a essência da religião, né? E por que ciência da religião e não filosofia? Eu creio que é interessante dar falar sobre isso, né? Porque geralmente há uma confusão entre as duas coisas. Bom, Jeff, por que ciência das religiões e não filosofia? Porque eu estava mais, assim, em linhas gerais, muito gerais mesmo, porque eu estava interessado em realmente não fazer uma interpretação filosófica ou exegética daqueles textos, digamos assim. Eu queria entendê-los de acordo com a sua construção, como eles surgiram, como cada palavra, como cada conceito daqueles foi criado. E talvez, isso falando como uma pessoa que não estudou filosofia, que tangencia, obviamente, minha pesquisa tangencia com a filosofia, mas, para mim, no meu entendimento, eu vejo com que a perspectiva que eu escolhi de interpretação desses textos está mais alinhada com, justamente, a ciência das religiões do que a filosofia em si, pelo menos na perspectiva com que eu interpreto e estudo aqueles textos. Até porque dentro da ciência da religião você pode utilizar a filosofia da religião, sociologia da religião e tantas outras coisas, né? E você poderia falar um pouquinho para a gente sobre as cosmogonias egípcias, de modo resumido, para também não entregar boa parte do livro, né? Então, a gente tem no Antigo Egito algumas cosmogonias, muitas cosmogonias. Geralmente, todos os grandes centros templários do Antigo Egito tinham seus próprios mitos de criação, com seu próprio Deus primordial, e esses mitos acabaram, ao longo dos anos, sofrendo acomodações, amalgamações de um texto ou de outro. Só que para os egípcios isso não era um problema. Em Heliópolis, a gente tem o deus Atum-Ra. A gente tem em Hermópolis, inclusive, é possível que, num período mais recuado, o próprio deus Tote tenha sido esse deus criador original. Em Mênfis, a gente tem Ptah, que é o artesão divino, o criador desse processo. Só que os egípcios acabavam misturando todas essas cosmogonias
E para eles isso não importava muito, até porque era uma própria característica da religião dos antigos egípcios, nas concepções deles, acomodar essas coisas, essas crenças, sem nenhum demérito, por mais que muitas vezes muitas dessas cosmogonias se contradigam. Um exemplo interessante que a gente vai encontrar é a própria cosmogonia menfita, que a gente encontra na Pedra de Shabaka, e que, inclusive, aqui dando um spoiler do livro, a cosmogonia de maior predominância nos textos herméticos. Ptah é a divindade criadora, mas a capacidade criativa de Ptah é Atum, o mesmo Atum da cosmogonia de Heliópolis. Então, nessa perspectiva de Mênfis, existe um Deus criador, mas a sua característica criativa, seu aspecto demiúrgico, o demiurgo é Atum. Mas, e como era explicado isso na cosmogonia menfita? As partes do corpo do deus Ptah eram responsáveis por essas coisas. Então, por exemplo, o coração e a língua de Ptah vão ser Horus e Thoth. E posteriormente, inclusive, só o próprio Thoth vai ser conhecido como coração de Ra, que o coração está ligado ao próprio átomo posteriormente, né? Então, a gente vai ter que o Thoth era a capacidade intelectual, a capacidade especulativa dessa divindade. Então, por isso ele vai estar representado como essa potência intelectual, como essa divindade responsável pelo conhecimento. E ao longo desses processos, essas cosmogonias vão se misturando. Vocês vão conseguir ver posteriormente, ou lendo o livro, ou discutindo mais outras coisas, que essas perspectivas vão aparecer nos textos herméticos, inclusive nas descrições do caos primordial, da forma como foram surgindo a criação, da erupção da luz, e etc., e outros processos que vão ser descritos nessas cosmogonias. E em que medida os textos herméticos preservam ou traem as cosmogonias egípcias? Ela é uma continuidade do Egito Antigo ou é uma transformação, uma outra coisa? Que é basicamente isso que é a disputa, né, que você falou antes. É uma disputa muito grande, mas que hoje eu acredito que já esteja um pouco consensuada, e inclusive puxando a sardinha para o meu lado, que termina de cimentar o processo, né? Porque existe uma grande corrente de pesquisadores mais atuais que acreditam que, de fato, esses textos, hoje em dia, né, têm, de fato, uma origem egípcia. Mas, para isso, a gente precisa explicar algumas coisas. Como esses textos surgiram? Esses textos eles estão relacionados a um momento histórico muito específico do Egito Antigo. Embora, por exemplo, a gente já tenha hoje exemplos como o próprio livro de Thoth, que é um conjunto de escritos que foi reunido por... Para me falhar o nome, a memória dos autores aqui, mas um dos autores é o Zalzich. São dois autores. Vai me falhar no momento, mas depois eu complemento de alguma forma. Está no livro. Está no livro. Está no livro. Procure no livro que vocês vão encontrar. E eles encontram um conjunto de textos que podem ser datados, inclusive, a partir do século II a.C., e que são textos correlatos aos textos, por exemplo, de natureza filosófica do hermetismo, e que são escritos em demótico e hierático, alguns exemplos, que são variações da língua egípcia, tendo a mesma estrutura, muitas vezes, dos textos herméticos, a figura de um instrutor que dá uma lição para alguém que está aprendendo, e, inclusive, existe uma palavra egípcia correlata à palavra filósofo, que é utilizada no texto, que é o Nehé, que seria uma palavra que traduziria exatamente o sentido daquele que ama, que é amigo da sabedoria, que é o mesmo sentido da palavra filósofos em grego. E esses textos, inclusive, no meu livro, eu catalogo eles dentro de uma categoria que ainda não havia sido criada, porque a literatura hermética
dividido em algumas categorias entre todos esses documentos. Então, a gente vai ter fragmenta, traduções, corpos, entre outros. Só que esses textos que ainda são vistos com receio pelos helenistas que estudam o hermetismo, faltava alguma classificação. Então, eu criei uma para elas. Então, baseado em, de fato, serem testemunhos de uma literatura, de textos correlatos aos textos como da literatura hermética, sendo produzidos em língua nativa egípcia, em período, no mesmo período que estava se produzindo os documentos da literatura hermética, de fato, que a gente conhece em grego, então eu classifiquei aquilo como um testemunho egípcio daquilo. Então eu cunhei o termo, a partir do latim, né, testemunha egiptíaca, para classificar esses documentos nesse processo. Inclusive, esses documentos são que permitem hoje a gente rastrear a chamada hermética filosófica desde antes de Cristo, de pelo menos 2 antes de Cristo, que até um tempo atrás não se podia classificar isso. Então, se encarava o hermetismo como um produto que surgiu ao mesmo período que o cristianismo no mundo antigo. A partir desses textos, a gente consegue ver que os textos filosóficos surgiram mesmo antes de Cristo. E se a gente for pegar o chamado hermetismo técnico, que está mais relacionado à magia, à teurgia, à astrologia, isso vem desde antes. A gente já rastreia 4 antes de Cristo, ou 5, a depender de quem possa estar classificando o estudioso em questão. E qual elemento... Não, tá perfeito. E qual elemento que você acha mais fascinante dessa fusão entre cosmogonia egípcia, filosofia helenística? Então, eu acho que o elemento mais interessante eu acabei não dizendo. Eu comecei a falar na resposta, mas não falei. Mas é sobre, de fato, como esses textos são produzidos. Por quem eles são produzidos. Hoje em dia, a gente já tem uma noção, a partir de um conceito do Dilema, sobre a apropriação de estereótipo. Então, voltando a falar, no período greco-romano, especificamente o período romano, vamos falar assim, porque no período macedônico, no período dos Ptolomeus, os sacerdotes negociavam com a família real e tinham seus privilégios e, em troca disso, tanto apoiavam a monarquia vigente, os reis estrangeiros, encaravam eles como sacerdotes, como faraós, como também mediava essa relação desses reis estrangeiros com o povo do Egito, né, a população do Egito. Inclusive, resultados de reuniões anuais dos Ptolomeus com os sacerdotes, sobretudo os sacerdotes do templo de Mênfis, mas haviam sacerdotes de todos os grandes templos do Egito, se davam em formas aconteciam esses sínodos que produziam documentos que são estelas enormes com texto em grego, egípcio, hieroglífico, hierático, demótico, e que um desses textos, inclusive, é muito famoso, porque a própria Pedra de Roseta é uma dessas atas, dessas reuniões dos reis Ptolomeus com os sacerdotes egípcios, e foi a partir dela que conseguiram decifrar a língua egípcia antiga, né? Mas, no período romano, isso muda de figura. Os sacerdotes antes, em posição de poder, até porque faziam parte jogavam o jogo do poder com os Ptolomeus para manter suas posições. Quando Roma domina o Egito, os sacerdotes perdem a maior parte de suas prerrogativas. Eles se tornam, com muitas aspas, praticamente funcionários públicos do Império Romano. Então, eles vão receber o ordenado dele, tem que cumprir a função, tem que vestir, e isso também vai ser acompanhado de um código de conduta que Roma vai impor a esses sacerdotes. Você só pode vestir tal roupa, o cabelo tem que estar assim, o cargo não é mais automaticamente passado para o filho. Tem todo um processo que eles passam todos agora a ser subordinados ao Império Romano. E perdendo todas as grandes prerrogativas, as riquezas que eles tinham, eles têm que arrumar outras formas de subsistência para manter os padrões que eles tinham antigamente. Então, eles se apropriam de um estereótipo
Isso é um conceito do Dilema que já existia sobre os sacerdotes egípcios desde a antiguidade. Então, a gente tem relatos dos filósofos que iam para o Egito aprender, para estudar, as pessoas viajavam em busca de conhecimento, passavam noites aprendendo com os sacerdotes nos templos. Então, dada essa fama que já existia sobre esse Egito perene, etéreo, na antiguidade mesmo, eles se apropriam disso e começam a produzir coisas para essas pessoas. E daí vai surgir textos como, por exemplo, a própria literatura hermética, como também os papiros mágicos greco-egípcios que vão surgir nesse contexto onde o conhecimento dos sacerdotes egípcios é transposto para uma outra linguagem. E é interessante a gente notar que quando você fala em uma outra língua, as suas estruturas de pensamento também têm que acompanhar essa língua. Então, a língua acaba moldando a forma como você pensa. Então, se você pega um texto egípcio, ele vai estar escrito de um jeito. Um texto grego, ele vai estar escrito de outro. Não se dá para traduzir ipsis literis um texto cosmogônico egípcio em termos gregos. Então, sacerdotes egípcios letrados em grego, ao traduzirem esses textos, ao tentar explicar para os gregos, usaram aquilo que eles encontraram de disponível na língua grega para expressar aquelas verdades que eles acreditavam, aqueles conhecimentos sagrados, daquela forma. E o caminho que eles usaram, que eles encontraram, foi essa linguagem filosófica que está plasmada nesses textos. Então, a partir de uma análise acurada de como acontece esse processo, a partir da transmissão da memória cultural, ou mesmo da retimologização, como é um caso famoso, o próprio nome Poimandres, que tem dois sentidos que a gente pode analisar. Isso foi uma perspectiva, inclusive, proposta inicialmente pelo Kingsley. A gente vê como esses conhecimentos de origem egípcia foram transpostos em grego nesse período. E você apoia a sua pesquisa nesses dois conceitos que você acabou de falar. O primeiro deles é memória cultural. Você pode explicar para a gente o que é memória cultural? Como é que você... Ou melhor, por que você decidiu utilizar esse conceito nessa pesquisa? Bom, memória cultural é um conceito desenvolvido por Jan Assmann e Aleida Assmann, que são dois egiptólogos alemães que desenvolveram conceitos sobre memória, né? E eles trabalham, e esse conceito da memória cultural, ele está em uma longa escala. A memória cultural está imbricada nesse processo porque é uma memória de duração mais longínqua, onde conhecimentos são repassados a gerações posteriores através de mecanismos próprios da transmissão de conhecimento nesse processo, né? Linkado a isso está os próprios conceitos de retimologização, que são conceitos onde palavras apresentam etimologias duplas, onde muitas vezes não só o conhecimento, os conceitos são repassados, mas as próprias palavras são transformadas nesse processo. É o exemplo do próprio nome de Poimandres. Poimandres, num olhar não muito apurado, ele pode se interpretar como pastor de homens, Poimenandron. Seria uma corruptela de Poimenandron, que é uma palavra, um conjunto de palavras gregas, né? Pastor de homens, que faz muito sentido para o hermetismo na tradição que se sucedeu a esses escritos, né? Principalmente nas interpretações mais cristianizadas desses textos. Mas se você olhar com calma, a forma como o Poimandres é escrito não tem precedentes, mesmo em matéria de corruptela. Então, se você trabalhar direitinho e decupar, você vai encontrar que, em última instância, Poimenandron era também um sentido daquela palavra, mas ela estava mais relacionada a uma outra tradução que vinha do egípcio antigo, mais precisamente de uma variação que daria origem ao copta posteriormente, mas que teria como tradução como a inteligência da sabedoria suprema, da autoridade suprema, a inteligência da autoridade suprema. E essa tradução está relacionada justamente
a figura do Deus Tote, que seria essa capacidade intelectual da própria divindade. E eu vou até perguntar sobre reetimologização, mas você já aproveitou e falou, mas em relação também à tua pesquisa, como é que foi você articular egiptologia, hermetismo, ciência da religião, história antiga? Foi tranquilo? Qual o principal desafio que você encontrou nisso? Olha, talvez o principal desafio seja o preconceito da academia por certos temas. Assim, entre os colegas e pesquisadores que enxergam mais com seriedade algumas coisas, é super tranquilo. Mas o próprio tema do hermetismo, de qualquer documento hermético, por mais que sejam documentos antigos, gera um espanto em algumas pessoas. Mas você está estudando isso? Mas, assim, as pessoas não entendem que muitas vezes você pode estudar um documento que é utilizado posteriormente por tradições, grupos religiosos, mas você está buscando o sentido original daqueles textos. Estou pegando documentos antigos e trabalhando. Então, muitas vezes, eu tinha um certo trabalho para explicar para as pessoas que eu estava fazendo um trabalho, não um trabalho confessional. Eu não estava fazendo um trabalho uma pesquisa religiosa ou mística, porque eu acredito ou deixo de acreditar naquilo. Mas não, justamente eu estava tentando entender como aqueles textos se formaram, como eles foram construídos e são textos tão importantes que deram origem a movimentos que estão vivos até hoje. Então, se textos que mobilizam pessoas até hoje não são dignos de ser estudados academicamente, o que será, então? E o hermetismo, ele é mais filosofia, ele é mais religião ou é alguma outra coisa? Isso é uma pergunta difícil. Eu acho que ele é um pouco de tudo. Eu atualmente, depois dessa pesquisa realizada, inclusive, eu tenho enxergado o hermetismo de uma forma diferente. O hermetismo, no meu ver, hoje, diferente, por exemplo, de cultos recreacionistas, como a gente vê aí, como cultos queméticos, etc., que dependeram, inclusive, muito da atuação de próprios pesquisadores e egiptólogos para que as pessoas pudessem hoje estar fazendo essas reconstruções. O hermetismo é um sobrevivente, é algo da religião egípcia que sobreviveu e chegou até os dias de hoje. Mesmo que no meio do caminho, do processo, como, por exemplo, a gente tem a partir da Renascença, no século XIX, ele tenha sido modificado, revisto de outras formas. Mas, em essência, se você pega os documentos antigos e como eles chegaram até a modernidade, em última instância, o último bastião da religião egípcia que conseguiu atravessar o tempo em um outro formato e chegar até os dias de hoje. E por que você acredita que até hoje tem pesquisadores, pensadores, terapeutas, filósofos que falam de hermetismo? Por que ainda o hermetismo fascina? Então, eu acredito que muito disso vem da própria construção do esoterismo ocidental, sobretudo no mundo moderno, né? Quando o esoterismo ocidental se debruça sobre esses livros antigos, sobre esses saberes, buscando essa antiguidade, tanto a antiguidade clássica de Grécia e Roma, como também essa antiguidade do Egito, que muitas vezes é um Egito perene, um Egito eterno, eles se apropriam dessas questões, pegam sim em fontes de textos originais, mesclam isso num fenômeno típico, inclusive, do Mediterrâneo antigo, do período greco-romano, que é os processos de simpatia, fazendo correspondências entre as coisas, e transformam em uma outra questão. Por exemplo, a gente vai ter o surgimento do que hoje a gente pode classificar como sendo o hermeticismo, né? Que são textos, filosofia, escolas inteiras de conhecimento que se basearam no hermetismo, mas com novas interpretações, com influências do cristianismo, do judaísmo, entre outros ismos, deram origem
a um conhecimento que hoje se espalhou em diversos grupos esotéricos, em ordens iniciáticas, etc, etc. E você acha que é possível fazer esse diálogo entre hermetismo e contemporaneidade? Porque há quem diga que ele dialoga com tradições iniciáticas, com psicologia, com terapias, com filosofias existenciais. Deve ter algum reiki hermético quântico por aí, inclusive. Tem alguma verdade nesses diálogos, né? Tudo esse hermeticismo que você acabou de falar, ou tem algumas coisas que realmente não tem nada de hermetismo antigo, nem de hermeticismo, nem de coisa alguma? Veja bem, quando eu classifico determinadas coisas como hermeticismo e não hermetismo, o que eu estou falando disso, eu não estou fazendo um juízo de valor, assim, de que o hermeticismo é uma coisa ruim, uma coisa errada, até porque é uma questão de fé, é uma questão do que as pessoas acreditam, e se aquilo faz bem para elas, eu acredito que elas devam seguir. Eu só uso esses termos para diferenciar o que são, de fato, os documentos antigos do que surgiu depois a partir desses documentos, as interpretações e reelaborações. E para quem acredita, para quem possivelmente acredite nesse universo esotérico do ocultismo, muitas vezes, essa produção foi enriquecida por outras discussões, outros processos. Então, eu só separo para as pessoas saberem diretamente do que eu estou falando. Então, por exemplo, tem um livro muito famoso, né, que circula, e que é um livro que não é um livro antigo, ele é um livro produzido no século XIX, que é o próprio Kybalion. Kybalion tem muitos princípios nele que você consegue rastrear dos textos antigos, mas ele não é um texto antigo. Ele não é um texto hermético, ele não foi revelado pelos 3 grandes iniciados, toda aquela narrativa mítica que é criada em próprio do livro. Mas ele é um estudo que deve servir inclusive decorrente do grande sucesso que ele tem, ele deve servir a essas pessoas e tem sua utilidade no processo. Até porque quando a gente diz que algo não é hermetismo, até tem um episódio do podcast sobre isso, a gente não necessariamente está dizendo que não presta, que é tudo errado, ou joga fora. Não, a gente só está dizendo que não é o texto antigo, né? Tem algumas coisas que remetem, tem outras que não, tá tudo bem, né? Eu estudo os textos antigos, né, numa perspectiva acadêmica, mas, inclusive, eu não tenho autoridade, nem quero ter para dizer que uma coisa presta ou não presta. Minha análise, meu esforço é de tentar entender os textos antigos, como eles são formados, de onde eles vieram e como se formou aquilo, entender aquelas cosmogonias, explicar como aconteceu esse processo. E isso, eu acredito que também pode enriquecer a compreensão das pessoas que estudam esses textos que são derivados desses textos antigos. Porque vão trazer novos horizontes, novas perspectivas de entendimento dos próprios textos originais que deram origem àquelas concepções que eles trouxeram para a vida deles. E por isso eu acho importante um diálogo constante de pesquisadores e acadêmicos com a sociedade, com aqueles que se interessam, porque a sua pesquisa ela não foi feita para ficar presa na universidade, ela foi feita para tocar as pessoas, para contribuir de alguma forma para como as pessoas pensam, como as pessoas entendem o mundo, né? Então, nesse sentido, eu acho que super válido discutir, conversar sobre o hermeticismo, sobre essas coisas, porque justamente para essas pessoas que não estudam vai servir, para que eles possam entender as origens daquilo que eles praticam em suas vidas. Em um mundo contemporâneo que está tão fragmentado, que a gente está tão carente de sentido, de propósito, há algo do hermetismo que pode ajudar nessa busca de sentido e de propósito? Tem algo do hermetismo que você pensa que seria interessante ser resgatado nos tempos de hoje? Bom, essa é uma pergunta capciosa. Mas, como é que eu posso dizer? Os textos herméticos, eles estão inseridos no próprio contexto ali do Mediterrâneo Antigo, no período greco-romano, onde se tem por
por premissa que todas as coisas estavam conectadas, né? Não havia diferença entre o ser humano e a natureza. Embora o ser humano tivesse suas peculiaridades, ele fazia parte de um todo. A própria simpatia mostrava as correspondências entre coisas, a teurgia que se encontra nos textos herméticos. Então, se é que eu posso dizer que o hermetismo pode contribuir para o mundo contemporâneo, eu acho que pode sim contribuir nesse sentido da gente se ver enquanto humanidade como parte de um todo, ou inclusive com a própria natureza, com as outras próprias partes da criação, né? Vendo como tudo isso está integrado. Isso é uma visão que os textos herméticos têm, né? Porque ainda existem esses textos, e que eu acredito que possam contribuir com o mundo moderno, sobretudo nesses tempos tão assustadores que a gente vive. Existe algum ensinamento do hermetismo que você considera como importante na tua caminhada, que acabou você incorporando na sua vida? Eu acho que, querendo ou não, quando você se debruça por um objeto de pesquisa, tanto tem uma parte sua naquilo, como uma parte daquilo te toca, entendeu? E eu acredito que, de alguma forma, mesmo inconsciente, que as horas e horas que eu passei lendo aqueles textos, inclusive tem até autores que interpretam os textos herméticos, como, por exemplo, a Anna van der Kerkhove. Se eu não me imagino que os textos herméticos tinham um sentido na antiguidade iniciáticos, que esse conhecimento era absorvido pela leitura, é uma das perspectivas dela. Então, ao ler esses textos, de alguma forma, aquilo entrava no leitor e começava a habitar dentro dele. Então, eu acho que, de alguma forma, alguma coisa dali tocou minha vida, assim, abriu minha cabeça para pensar outras coisas, pensar sobre perspectivas diferentes, até porque a gente tem um contexto cultural ali do período em que é bem diferente do nosso, mas ao mesmo tempo tem muitos traços parecidos, entende? Então, falando com muitas aspas, por exemplo, atualmente eu moro em Salvador e eu meio que vejo o Brasil, mas de alguma forma Salvador também, como um pouco parecido com esse caldeirão multicultural que existia ali no Egito, em Alexandria, nesse período, onde todos os ritos, os credos conviviam pacificamente, pelo menos até onde se sabe, ali. Então, há pessoas que interagiam com a religião egípcia, a religião grega, com os judeus, com religiões sumérias, estava tudo tranquilo, estava tudo muito bem. Por exemplo, um exemplo disso são os próprios papiros gregos, onde se encontra um feitiço, onde se invoca Yahvé, Osíris, Horus, Sete e Jesus no mesmo feitiço. E estava tudo bem. Então, talvez isso, esse caldeirão de Salvador e do Brasil, onde, pelo menos há algum tempo, e eu espero que torne a voltar a ser assim, todos os credos conviviam em paz e as pessoas se amavam num sentido de manutenção dessas culturas, né? E se fosse escolher Aspas, obviamente. Sim. Falando um anacronismo grotesco. Sim. E se fosse escolher entre Hermes e Tote para colocar como um professor simbólico seu, qual dos dois seria? Até brincando com o título do teu livro. Você tá me pegando em várias hoje, você tá me botando em várias situações. Bom, por que eu não posso pegar, então, aquele que é síntese deles, né? Então, nem Hermes nem Tote, Hermes Trismegisto. E para o leitor que vai ler a obra, né? Inclusive vou colocar o link na descrição do vídeo para quem quiser adquirir. Para o leitor que vai adquirir a obra, que vai ler a obra, o que é que ele pode esperar ao lê-la? Bom, o que um leitor pode esperar ao ler meu livro? Eu tentei, na versão do livro, dar uma simplificada em algumas coisas, tentar tornar mais fluido do que, por exemplo, eu estava na dissertação. Mas eu acredito que o leitor vai estar diante de um recorte de uma realidade, de um mundo
diverso, onde as pessoas se adaptavam seus conhecimentos, suas crenças, tentando encaixar-se num período de transição. A pessoa que vai ler o meu livro vai encontrar ali informações sobre o Egito Antigo, sobre Tote, sobre a magia, sobre Hermes, sobre a perspectiva grega, sobre a própria a documentação que compõe a literatura hermética e, por fim, vai encontrar, por último, minhas elaborações sobre como esses processos de reinterpretação, né, de tradução do conhecimento egípcio tomou forma a partir da linguagem grega. Eu espero que eu possa ajudar essas pessoas que têm interesse nesses assuntos a entender melhor essas coisas, assim como eu tenho um pequeno orgulho de ter contribuído no avanço dessa discussão que se arrasta há alguns anos pela academia. E como quem está assistindo pode acompanhar o teu trabalho? Pode me seguir no Instagram, @fnandré. Geralmente eu posto algumas coisas lá, ou também pode seguir o Laboratório de Egiptologia do Museu Nacional, né, o CECHAT. Lá a gente posta muita coisa, inclusive da missão no Egito. Inclusive agora em janeiro a gente está retornando. Em janeiro eu estou retornando para o Egito, mas em março, mais ou menos, vai começar a missão. Então a equipe do Museu Nacional vai estar lá trabalhando. Todo dia vai ter postagem, vídeos explicando, mostrando o processo de andamento das escavações da tumba, né, na TT-49, a tumba de Neferhotep, em Luxor, ali pertinho do templo de Hatshepsut, em Del Bahari. E, bom, tem algum livro para quem deseja iniciar os estudos do hermetismo, ou para quem quiser seguir depois de ler teu livro? Você recomenda algum? Primeiro, fazendo jabá, né? Compre meu livro. Uhum. Compre meu livro porque ele também serve como uma boa introdução a esses textos. E, em seguida, eu recomendo que leiam os próprios textos herméticos, né? O próprio Corpus Hermético, agora a gente tem publicado aqui em português uma edição traduzida direto do grego, que tende a ser mais fiel do que as outras, mas existem outras traduções aí e as pessoas devem encontrar aquela que mais lhe agradarem, né, na linguagem e tal. Essa tradução direto do grego é do professor David Lira e foi publicado pela editora Cultrix. É uma tradução muito boa. No meu livro também vocês vão encontrar parte dos textos traduzidos, mas os textos relacionados à cosmogonia. Mas aí eu acho que é se debruçar sobre os textos e viajar nisso, né? E surgindo dúvidas, podem falar comigo, podem me chamar no Instagram, eu não tenho problema de conversar com ninguém, responder. Quem quiser comprar meu livro também está disponível tanto na Amazon quanto no site da editora Dialética, ou também pode me procurar no Instagram, porque comprando direto comigo, além de autógrafo e um marca-páginas, vocês ainda têm um preço especial do que os preços praticados pela editora e pela Amazon. E, então, muito obrigado, inclusive, pela entrevista, né? Inclusive, agradecer também a outra entrevistada, mas ela foi embora quando a gente estava acabando, né? Sua gata estava lá atrás durante a maior parte da... Parece que ela sabia que ia acabar e assim que foi para a última pergunta, ela saiu. Estava lá, bem... Ela não queria que você fizesse uma pergunta para ela. Ela falou, vou sair daqui antes que... Então, quer deixar alguma mensagem final? Agradecer seus seguidores, né, que acompanham seu canal e dizer que eu estou à disposição, tanto de você como do canal, o que precisarem. Estou sempre aberto a conversar sobre hermetismo ou própria egiptologia, outros temas que acharem mais convenientes. Eu acho que o conhecimento é algo para ser partilhado, para ser debatido, para ser, inclusive, provocado, questionado. É isso que faz com que a gente avance tanto na vida pessoal, como também na vida intelectual, né? Então, muito obrigado novamente pela tua participação. Espero ver mais vezes, inclusive. Eu que agradeço o seu convite. Sempre que puder, conte comigo. E obrigado também a todo mundo que assistiu até aqui. Espero que tenha ajudado. E se gostou,
segue lá o André no Instagram dele, que eu vou deixar aqui nos comentários, e adquire o livro, porque aqui foi só um básico do básico, que o livro vai aprofundar muito mais. O livro está ótimo de ver, inclusive. Então, tchau para todo mundo que acompanhou até aqui e brigadão. Tchau, obrigado.